Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. A história que eu vou te contar é da história de uma das personagens mais tristes da DC. E também uma das histórias mais emocionantes do Batman. Vocês vão entender o que eu tô falando. Há muito tempo, não se sabe como nem quando, nasceu uma menina com poderes de telecinese. Ela tinha poderes de telepatia e podia mover as coisas de lugar. Ou seja, telepatia e telecinese. Só que ela ainda era muito jovem e não conseguia controlar. Seus pais, temendo seus poderes, deixaram ela em um orfanato. Obviamente, o governo dos Estados Unidos, por meio da organização conhecida como Cadmus, que vocês já ouviram falar aqui no canal, teve conhecimento dos poderes extraordinários dessa criança e pegou ela para adoção, sob muitas aspas, tá? E a partir de então, essa criança foi criada por uma organização secreta do governo com o intuito de treiná-la para que ela fosse uma arma do governo contra a Liga da Justiça e contra os seres superpoderosos. Detalhe, ela não foi a única, tá? Outras crianças foram recrutadas que também tivessem poderes ou dons extraordinários, adotadas, que também eram órfãos, sob o mesmo pretexto, para serem criadas como armas contra pessoas superpoderosas, tipo a Liga da Justiça. Desde pequenas, essas crianças eram treinadas, né, autoexpostas a condutas pouco éticas, digamos assim. Eram torturadas psicologicamente e fisicamente para adquirirem controle de suas habilidades meta-humanas e desenvolverem maior potencial para combater a Liga da Justiça e é, seus integrantes ali. Esses jovens alcançaram aí uma idade aí de cerca de 16 a 18 anos, você pode ver aí que eles não são mais crianças, e ainda ficavam sob a tutela da organização Cadmus. E aí que entra um personagem muito conhecido pela gente também. O príncipe palhaço do crime, Coringa, resgatou essas crianças do Cadmus, da organização secreta lá do governo, e colocou elas sob sua proteção, o que já é por maluquice própria, né? Porque o Coringa é louco. Ele batizou as crianças de Flash Royale, dando a cada uma delas uma carta. E essa garota ficou conhecida como As. As porque ela seria a carta na manga. Vocês vão entender já já. As tinha poderes extraordinários. Ela tinha controle mental, manipulação de percepção, criação de ilusões, manipulações de rajadas de energia de pensamento, poderia manipular níveis de energia, poderia criar, manipular matéria, tipo assim, arrancar uma árvore só com o pensamento. E ela não tinha total controle de seus poderes. Apesar de ter sido treinada pelo Cadmus, torturada, né, que a gente pode chamar aquilo de treino, apesar de ter sido torturada pelo Cadmus e treinada para adquirir um certo controle, ela tinha psique muito frágil. Ela ainda era mentalmente estável. E isso colocava medo, até mesmo no pessoal do Cadmus. E quando eu falo medo, inclui o Coringa nesse pessoal com medo também, que o próprio Coringa tinha medo dela. As habilidades dela vão muito além de arrancar a árvore do lugar, como a Jean Grey fazia. Ela literalmente consegue moldar a realidade de acordo com o pensamento dela. Ou seja, no pensamento dela, ela pode influenciar a realidade, usando a mente para manipular a matéria em nível subatômico. É muita coisa. O Coringa convenceu ela e os demais que ele era o único que não tinha medo deles, que enxergava um potencial neles, que via eles como mais do que ferramentas. O que fez eles seguirem ele porque eles eram jovens desesperados por aprovação, inclusive a Ais. Só que, você lembra essa tiara que o Cadmus colocava nela? Que é um inibidor neural, tá? É um inibidor neural, que transforma ela basicamente numa marionete. E ela tinha pavor de usar essa coisa, porque ela perdia totalmente a liberdade. O Coringa convenceu ela, como eu disse, de que ele era o único que aceitava ela como ela era e de que não tinha medo dela. Só que secretamente ele guardava essa tiara, esse inibidor neural, sem que ela soubesse, para que caso ela saísse do controle, ele pudesse usar nela e não morresse. Só que o Batman expôs isso. O Batman expôs o medo do Coringa e fez ela mesma trair o Coringa. O resto da gangue Royal Flash, As, Rainha, aliás, o resto da gangue Royal Flash, 10, Valete, Rainha e Dama, foram presos e detidos após um confronto com a Liga da Justiça. Mas a As
desapareceu depois de deixar o Coringa em estado catatônico. Sim, ela deixou o Coringa em estado catatônico. Tempos mais tarde, a gente volta a ver a Ice alterando a realidade, criando um castelo para ela e criando amigos para ela, que é uma nova formação da gangue Royal Flush, Rainha, Rei, Valete e 10. Só que essas pessoas que ela deu poderes a eles manipular a realidade não queriam brincar com ela, porque ela criou os caras para brincar com ela. Mas esse pessoal queria usar os poderes que ela deu para roubar, para ser uma gangue de criminosos. E a Liga da Justiça estava lutando com a encarnação da gangue Royal Flush quando a Amanda Waller chegou lá. Para a surpresa total de 0 pessoas, Amanda Waller afirmou que sabia de todo o projeto de criação da gangue Royal Flush e da própria Ice. E sabia, inclusive, que eles tinham adotado ela em segredo e mantido ela lá. Sabia do resgate do Coringa, sabia de tudo isso. Só não quis se envolver. E ela também disse pro Batman que, e pra Liga da Justiça também que estava presente lá, que a Ice, ela ia morrer. Sim, a Ice ia morrer. Porque ela tinha uma mente muito estável e perigosa. Mas ela tinha um problema. Porque, como ela tinha muita capacidade mental, o seu próprio corpo não aguentava. E ela ia entrar em um estado de choque neural que ia matar os civis ao redor. Quando ela entrasse em um cataclisma, né? Quando ela tivesse um AVC, que é um acidente vascular cerebral, quando o cérebro dela entrasse em colapso, a onda de choque liberada ia matar vários civis no raio de alcance e ela ia morrer. E toda a realidade que ela tinha alterado ia ficar alterada de forma permanente. Ou seja, tudo que ela tinha alterado, aqueles caras com poderes, aqueles espinhos, aquele castelo, ia permanecer daquele jeito após a morte dela. Só que o Cadmus, por meio de uma autorização especial dada pela própria Amanda Waller, desenvolveu um aparelho que era capaz de desligar as funções cerebrais da Ice. Desligar mesmo, tipo, matar ela, antes que ela entrasse em colapso. Bastava apertar um botão no controle, estando próximo da Ice. Tinha que estar próximo fisicamente da Ice. Você apertar um botão no controle, para que esse botão entrasse em um curto e matasse a jovem garota. A Liga da Justiça, vendo que não tinha opções, tentou pegar ali, mas quem puxou a responsabilidade para si foi o Batman. O Batman pegou e disse: eu faço. Em uma das cenas mais memoráveis da história da DC, uma cena que me arrepia completamente. Eu estou arrepiado enquanto falo para vocês, porque eu estou lembrando da cena. O Batman foi até ela, com um aparelho para matá-la em mãos, e ela, lentamente do Batman, sabendo que ele era Bruce Wayne, sabendo do passado, sabendo de tudo, ela também sabia que ele não ia usar o aparelho. Então ela vira e fala para ele: você não vai usar isso em mim. Não adianta nem você falar, porque eu já li, eu já sei. E ela fala para ele em lágrimas: eu estou com medo. Eu sei que eu vou morrer, mas eu estou com medo. Você poderia ficar comigo? O Batman, que é o cara todo trevoso, todo pompa de escuridão, simplesmente senta e estende a mão para a garota. Que é essa cena que você está vendo aí agora. Ela dá as mãos para ele e ele a convence de desfazer toda a alteração da realidade antes que ela pudesse morrer. E ela morre nos braços do Batman. A última vez que a gente vê a Ice é nessa cena, em que ela está saindo morta, tá? Já está sem vida, nos braços do próprio Batman. Ele ficou com ela até os últimos momentos. Ele consolou a criança à beira da morte. E eu digo criança porque ela era uma criança. Ela era uma adolescente, ali de uma base de uns 15, 16 anos, com um poder imensurável, mas ainda assim uma criança. E o Batman entendia isso. O Batman não via uma arma perigosa diante dele, ele via uma criança assustada. E, na verdade, era isso que ela era. O Cadmus pegou uma criança, literalmente uma criança, porque vocês viram na primeira cena ali que ela ainda era uma criança de vestidinho e tudo. Pegou uma criança, induziu um treinamento psicológico e físico que beira a tortura, para que ela pudesse controlar poderes que são muito maiores do que ela poderia, porque são controle mental e manipulação da própria realidade de acordo com o pensamento. Então, era muito poder para uma criança tão jovem. Eles induziram um treinamento forçado a ela, torturaram ela psicologicamente e fisicamente para criar uma arma capaz de parar a Liga da Justiça. Uma arma. Eu não disse uma criança, eu não disse uma pessoa, eu disse uma arma. Daí o codinome As, que vem daquela frase As na manga. Tipo, é o As na manga contra a Liga da Justiça. O codinome As
não veio do Coringa. O codinome As veio do Cadmus. O Cadmus chamava ela de As antes do Coringa chegar para resgatá-los. Resgatá-los, sobre muitas aspas, né? Mas o codinome As significa as na manga, ou seja, uma carta contra a Liga da Justiça. Ela nunca foi uma pessoa para eles, ela era uma arma. Então, quando finalmente eles entenderam que a mente dela não ia aguentar tanto poder, eles simplesmente estavam prontos para descartá-la. Sim, eles iam matar ela. Tinha um dispositivo capaz de matá-la, causando um colapso cerebral antes do próprio AVC. E o Batman, entendendo que ela era uma vítima da sociedade, uma vítima do sistema, uma vítima do governo e principalmente uma vítima do próprio Cadmus, decidiu ficar com a criança até o momento da morte. Decidiu convencer a criança, conversar com a criança e acolher a dor e o medo daquela criança, para que ela pudesse despedir-se do mundo em paz, não como uma arma, mas como uma criança. Essa cena é uma das cenas mais humanas do Batman, porque mostra que mesmo o Cavaleiro das Trevas, o cara que era conhecido por ser a sombra viva à noite, ele ainda era humano. E o que mais me dói é que o governo, Amanda Waller, que dizia agir pelo país, agir pela justiça, na verdade, usavam a criança. Cara, essa é uma das cenas mais memoráveis de Liga da Justiça e ao mesmo tempo uma das histórias mais tristes da DC inteira. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.